ficar em casa com as suas famílias, interagindo, brincando e convivendo em um ambiente saudável de zelo, afeto e respeito. Já outras crianças, muitas delas filhas e filhos de profissionais de saúde ou de outros serviços essenciais, tiveram o desenvolvimento bastante prejudicado, ficando muito tempo, por exemplo, em frente à televisão, pela falta de alguém que pudesse efetivamente cuidar e educar as crianças nesse momento pandêmico. Outras crianças ainda, sobretudo aquelas que enfrentam a vulnerabilidade social, experimentaram a privação em muitas formas: alimentar, de estimulação cognitiva, de convívio social saudável, entre outras formas. Marília, que é mãe de 2 crianças ainda muito pequenas e que precisam, para aprender, de uma intervenção direta do adulto, não teve outra escolha que não optar pela volta às aulas presenciais, já que o trabalho a impede de acompanhar e estimular o desenvolvimento das crianças. Eu sou mãe de 2 crianças em idade escolar. Uma tem 5 anos de idade e a outra tem 4 anos de idade. Elas estão matriculadas na escola, na rede particular, e hoje elas vão fazer esse ano a série do Infantil 4 e Infantil 5. Elas esse ano vão voltar para o ensino presencial na escola por conta da minha volta ao trabalho, porque eu estava desempregada e vou retornar ao trabalho também agora esse ano, agora nessa semana. Então, como eles ficam com os avós, para eu poder trabalhar, na modalidade online fica um pouco difícil dos meus pais, no caso da minha mãe, que fica com eles, de passar as atividades, os vídeos que a escola manda. Ano passado, eles ficaram no modelo online, no modelo EAD, e eu que fazia esse suporte, Eu que mostrava as aulas para eles, ensinava as tarefas e tal. Como eles vão ficar com a avó, para eu poder trabalhar, aí vai ficar um pouco complicado se eles ficassem na modalidade online. Então, eles vão voltar para a escola durante o turno que eu estou trabalhando, só por conta disso mesmo. Não dá, então, para assumir uma posição que esteja acima do bem e do mal diante de um dilema como esse, que é voltar às aulas presenciais em tempos de pandemia. Há quem precise muito desse retorno, e enfrentar os riscos será um preço a pagar. Há, em outro lado, algumas pessoas que podem continuar cuidando e educando das suas crianças em casa mesmo, e continuam fazendo isso sem que a elas seja assegurado o direito de julgar quem não tem as mesmas condições ou oportunidades, mas também de ser julgado por quem pensa que é hora de retornar. Por isso, minha sugestão é a de que cada família coloque na balança suas necessidades de voltar às aulas e os riscos que correrão para isso. Penso ainda que a família, decidindo voltar às aulas, precisa verificar a recomendação da OMS a respeito dos protocolos de segurança. Em Israel, por exemplo, um dos países com maior número de contágio em escolas, nenhum protocolo de segurança foi adotado. Até mesmo o uso de máscaras foi flexibilizado, o que acarretou um contágio demasiadamente preocupante nas escolas israelenses. O mais comum, em termos de medida de biossegurança, é o distanciamento social nas escolas, o uso de máscara, o rodízio entre as crianças que frequentam a escola em dias alternados, a medição de temperatura e o reforço na higiene pessoal e do prédio da instituição escolar. Cada família deve, portanto, cobrar das escolas a construção e o cumprimento do protocolo de segurança, ao mesmo tempo em que a própria família cumpre as medidas adotadas, pensando no bem da sua família e de todos que compõem a comunidade escolar. Foi confiando no protocolo de segurança que Cibele, mãe de uma criança de 10 anos, fez a opção pelo retorno às aulas presenciais. Meu filho tem 10 anos e esse ano ele vai voltar para a escola, mas de forma híbrida. Uma semana presencial e uma semana remota, online. E visando assim, eu achei melhor ele voltar, pois ele estava desestimulado e está com saudade da escola e dos professores e dos colegas. Mas ele disse que mesmo tendo que
que aceitava ir para a escola, mesmo tendo que estar de máscara, sem poder estar brincando no parque, seguindo os protocolos, né, de distanciamento. Ele prefere voltar para as aulas. E vendo que a escola está fazendo assim uma forma não tão todo mundo de vez híbrida, né? Uma parte dos estudantes está indo para não encher a sala. Eu me sinto mais confiante em mandar ele para a aula, até porque ele já frequenta vários locais, né? Shopping, restaurante, e não vejo motivo para não frequentar a escola. Percebendo que para sua família é importante voltar, é muito importante que os pais e outros cuidadores da criança confiem na escola que estão enviando seu filho, ajudando para que o ambiente de segurança seja uma responsabilidade de todos. Isso permitirá também que a própria criança se sinta mais confortável no espaço escolar, podendo construir vínculos sólidos com a instituição. Precisamos lembrar que esse não é um momento fácil para as crianças. Elas estão há 10 meses longe das escolas e nesse retorno é muito importante que se sintam seguras nesse espaço para que possam construir vínculos afetivos, aprender e se desenvolver. É essa confiança que demonstra Elisama, mãe de uma menina de 6 anos, destacando a importância da escola e a necessidade de confiar nela. Ela vai voltar com todas as medidas possíveis de segurança a serem tomadas, né? E principalmente porque eu acredito na escola, no poder transformador do que a escola ela é capaz de fazer com a criança, principalmente que está em formação, né? Nessa fase. E é um novo normal que a gente vai, né, resignificar, vai reconfigurar para a gente conseguir seguir. Então, sim, ela vai voltar às aulas. Eu acredito que a escola está se preparando para isso. Eu acredito que nas condições, né, de cada local, eu não vou generalizar dizendo que todas as crianças ou em todos os lugares deveriam voltar às aulas. Eu acho que depende muito da localidade, do estado, de tudo, sabe? Do governo, do que está sendo pensado para essa volta às aulas. Não tem que ser uma coisa muito... ou não tem que ser algo nada assim impensado. Pelo contrário, né? Tudo pela segurança dos nossos filhos, né? E pelo desenvolvimento deles, né? Que precisa ser bem trabalhado nessa fase agora. Para as famílias que optarem em não voltar com os filhos para as aulas presenciais, minha sugestão é a de que se sintam seguros também com a decisão tomada. Não ir à escola traz muitas perdas, mas em contrapartida, ficar em casa, quando o ambiente da casa é estimulante, saudável e permeado de afeto, pode ser uma rica aprendizagem de viver coletivamente em família e crescer com essa experiência. Rebeca, por exemplo, mãe de uma criança de 4 anos, decidiu que a filha não retornaria às aulas. Ela não se sente segura e achou melhor não correr esse risco no momento. Para dar conta dessa decisão, Rebeca decidiu que irá potencializar em casa o desenvolvimento da sua criança. Minha filha tem 4 anos e não voltará às aulas presenciais esse ano, por conta do perigo do Covid-19, que ainda se encontra. A imunidade dela não é como a de um adulto, por ser criança, e não irei arriscar, porque hoje você ter um parente doente é muito ruim, e você enterrar, dar um último adeus sem poder nem ver, é pior ainda, é mais doloroso. E para uma mãe perder um filho, podendo evitar, é horrível. Então, o que eu puder fazer para evitar, para resguardar, para proteger, eu irei fazer. Ela não irá voltar às aulas presenciais por conta disso. Quando eu achar que está seguro para ela irá sim voltar, porque ela precisa aprender, mas enquanto isso, o que eu puder puxar dela em casa, com as tarefas, com as aulas online, eu vou ensinar, até porque as aulas delas ainda estão online, não voltaram a ser presenciais, mas mesmo voltando, eu não irei colocar. É por isso que, diante desse dilema, o importante é que cada família, ao seu jeito e com seus limites e potencialidades,
possa decidir e agir de modo a beneficiar quem deve estar no centro das nossas decisões, as crianças. Esperamos que tenham gostado desse nosso 14º episódio. Para essa conversa, contamos com a colaboração da PROESC, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, e dos extensionistas Luciano de Abreu, Gabriele de Lima, Elaine Silva e Cecília Oliveira. As entrevistas que compuseram o episódio foram realizadas por Suzane Fonseca, Adalgisa Micaele de Souza, Letícia da Silva, Beatriz Pinto e Elan Pablo Gouveia. O roteiro final foi de Catarina Gonçalves. Agora, corre nas nossas redes sociais e acompanha a gente no Instagram, Twitter e Facebook. Aproveita para sugerir temas para os nossos próximos episódios. Até daqui a 15 dias. Apresentação e conteúdo: Catarina Gonçalves. Produção e edição de áudio: Tostão Queiroga. Produção geral: Mariana Oliveira, Mariola Comunicação.